A gigante da tecnologia Meta anunciou o fim da checagem no Instagram e no Facebook nos Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump afirmou que as ameaças que ele fez ao dono da empresa, Mark Zuckerberg, provavelmente provocaram essa mudança. Mark Zuckerberg anunciou as mudanças em um vídeo. Disse que o objetivo é retomar a liberdade de expressão no Facebook, Instagram e Threads, as redes sociais de que é dono. Vamos acompanhar o anúncio. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. No Brasil, a mudança foi alvo de repercussões de integrantes da direita e da esquerda, mas quem comenta isso é o nosso Wilson Lima. Então, Inácio, virou batalha, né? Mais um campo de batalha entre a esquerda e a direita nesse nosso país. O que acontece? Você tem uma preocupação ali, e aí agora eu falo de apuração, há uma preocupação de integrantes do Palácio do Planalto sobre as consequências para os próximos anos dessa decisão do Mark Zuckerberg. A questão, basicamente, é a seguinte: com essa liberação de moderação de conteúdo, de você não ter o Facebook associado às agências de checagem, tem integrantes do governo que enxergam isso não só um aceno a Trump, como uma possibilidade também de uma ascensão de conteúdos de integrantes da direita. E isso, de acordo com integrantes do Palácio do Planalto, poderia beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e também seus correligionários. É disso que se trata. É por isso que ao longo da terça-feira, vários integrantes da esquerda condenaram essa decisão do Mark Zuckerberg. Aí daqui a pouco eu acho que o nosso Alê vai poder me ajudar nisso,
porque ela não tem vigência imediata no país, no Brasil. Primeiro vai lá para os Estados Unidos e depois as coisas vão se adaptando, vão sendo incorporadas aqui por terras brasileiras. Então, já há uma preocupação aí da esquerda do PT com as repercussões políticas desse episódio. Tá? E a direita tem comemorado, aproveitou essa situação toda para falar, olha, foi de fato uma vitória da liberdade de expressão e também dos princípios democráticos. Menos, porque na verdade o que está se tratando aqui é de você desempoderar uma classe específica de atores que se achavam detentores da democracia. E aí, inclusive, até escrevi isso nas redes sociais. De certa forma, gente, e aí eu vou trazer para minha sardinha, nós, como jornalistas, precisamos fazer um pouco a meia-culpa nesse tipo de episódio. O jornalista já perdeu o poder de ser o detentor, de definir o que é certo e o que é errado. O jornalismo, assim como a informação, é feito com uma análise coletiva. Eu estou aqui diariamente conversando com vocês aqui no chat, trazendo essa participação, porque vocês também são agentes da informação. E quando o Mark Zuckerberg tira esse poder exclusivo de um ex-selecionado de jornalistas, ele proporciona que as pessoas também participem desse processo para definir o que é verdade e o que não é verdade em tempos democráticos. Então, meu caro Zé Inácio, para fechar, para entregar para você, a questão é a seguinte. Foi, sem dúvida nenhuma, uma derrota desse monopólio da esquerda de definir o que é democracia e o que não é democracia. E isso tem preocupado principalmente a esquerda. E eu já chamo para o debate para falar sobre isso o nosso querido Duda Teixeira e o Alexandre Borges. Já começa com o Alexandre. Alexandre, o que é que você achou dessas medidas, sobretudo relativos ao que vai impactar no Brasil? Boa tarde, Inácio, Wilson, Duda, todos que estão acompanhando a gente. Primeiro, eu gostaria de elogiar o cabelo do Inácio, realmente está muito bacana aí. Vovó chamaria de lambido de vaca, né? Mas depois você me liga que eu te dou mais dicas, porque olha só, o meu aqui ninguém percebe, tá vendo? Parece até que eu sou careca. Então, você está no outro patamar. É um gel muito mais forte, que gruda no crânio. Exatamente. Ninguém nem percebe, tá vendo? É só uma questão de técnica, de como passar o gel. O Gustavo Lima usa esse mesmo gel, tá? O Gustavo Lima usa esse mesmo gel, com certeza aí já. Isso é uma mensagem subliminar do Inácio de que ele vai votar no Gustavo Lima em 2026. O que você é candidato a ver com isso e o que eu tenho a ganhar com isso? Bom, mas vamos lá. Olha, em relação ao que aconteceu desde ontem, nessa revolução começada pelo Mark Zuckerberg, muito bem começada, aliás, eu não queria primeiro entrar no mérito com as suas intenções dele. Rede social, fofoca, o pessoal adora querer saber o que está por trás e fica especulando o que está na cabeça do Zuckerberg. Olha só, vamos lidar com os fatos. O que acontece é o seguinte, em 2016, o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e chocou uma parte do mundo e principalmente essa chamada elite progressista. Eles ficaram de queixo caído e na cabeça da esquerda, desse pessoal do chamado sistema e tal, eles nunca vão admitir que eles perderam uma eleição porque o eleitor não quis votar neles. Eles sempre vão achar que o eleitor é um idiota que foi manipulado. E eles vão querer achar, então, quem está por trás da manipulação. Então, houve um ataque feroz às redes sociais, a essas empresas, que, na verdade, são meia dúzia de empresas. Então, é um alvo, entre aspas, fácil. Você pega ali 2 ou 3 ou 4 CEOs, bota no Congresso americano para constranger, e esses caras foram muito pressionados como supostos culpados, entre aspas, pela vontade popular democrática que se expressou nas urnas em 2016, quando o Donald Trump foi eleito. Em 2017, eu vou lembrar uma coisa, talvez pouca gente lembre. O Mark Zuckerberg, ele é judeu, e em outubro de 2016, espero que a minha memória não esteja me enganando, outubro de 2017, perdão, onde tem uma festa anual do judaísmo, que é o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, onde o judeu praticante ele reflete sobre o ano, enfim. E aí o Zuckerberg ele publicou um texto muito grande, de certa forma pedindo perdão pela eleição do Trump, e dizendo que ele queria melhorar, que se o Facebook foi usado por forças malignas
para distorcer a democracia, ele ia mudar. A partir dali, o Facebook liderou esse movimento que nós podemos chamar de censura. Por que é censura? Porque quem pode arbitrar sobre liberdade de expressão em qualquer país democrático é o judiciário. Por quê? Porque a liberdade de expressão tem limite? É claro que tem, qualquer liberdade tem. Né? Ele mesmo cita agora na declaração dele de ontem, em relação ao terrorismo, em relação à pedofilia, são limites. Né? Mas quem estabelece isso é o marco legal, é o Código é a Constituição, é o Código Penal e o Judiciário, com todas as suas imperfeições. Mas é como as democracias funcionam. E não como esse pessoal resolveu fazer a partir de 2017, que era chamar supostos especialistas, gente sem rosto, gente que você não sabe quem é, gente que trabalha com critérios que ninguém entende quais são, a gente até supõe, pelos resultados, quais são os critérios. Mas você é derrubado, a sua vida online acaba, você tem uma morte social, e o máximo que você recebia era um comunicado do tipo: você desrespeitou as regras da comunidade. Que regra? Cadê? Eu posso me defender? Para quem que eu me defendo? Não, você simplesmente tinha sua morte social, você era tirado de circulação. Alexandre, Duda, muito boa tarde e continue o debate também. O Alexandre pode fazer a parte logo em seguida. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, turma. Achei essa decisão do Zuckerberg extremamente positiva. É importante valorizar o discurso, a liberdade de expressão. E tem um ponto positivo aí, que é valorizar também o conteúdo político nas redes sociais. Esse vídeo do Zuckerberg, ele admite ali que a Meta, as redes da Meta, estavam diminuindo o alcance das publicações que tinham algum cunho político. Isso daí porque tinha muita gente reclamando, né, da polarização, e que era um discurso que as pessoas ficavam estressadas quando falavam de política, e aí eles diminuíram o tema da política nas redes. E agora ele falou assim: olha, a gente vai voltar porque as pessoas querem, estão dando aquele feedback, ele usa esse termo, e querem falar sobre política. Então é importante falar sobre política. É claro que as pessoas às vezes ficam mais animadas ou até mais agressivas quando falam de política, mas se as pessoas não têm acesso ao conteúdo sobre política, sobre como é que os parlamentares estão atuando, o que o prefeito está fazendo, o que o governo está fazendo, elas acabam ficando alijadas do processo democrático, né? Então é importante que as pessoas sejam informadas sobre a política até para participar. Então eu acho que essa decisão da Meta é boa não só porque preserva e protege a liberdade de expressão, mas porque valoriza esse direito tão importante que é o direito à cidadania. E aí convido as pessoas para lerem o artigo que eu publiquei agora na revista Cruzoé, que eu chamei de A Revolução Americana de Mark Zuckerberg. Muito bem. Alexandre, você queria concluir o seu raciocínio sobre o cancelamento sumário e sem direito à defesa que as redes tinham instituído com essas mudanças anteriores ao anúncio da Meta? Inácio, eu mesmo já fui vítima algumas vezes, né, de ser derrubado no Facebook mesmo, e vou te falar, foi uma das vezes que eu mais ganhei seguidor. Então, assim, o que esse pessoal tem dificuldade de entender, eu profissionalmente fui obrigado a acompanhar o noticiário, as televisões, os telejornais desde ontem, e a maneira como eles cobriram isso foi a maior prova da necessidade de se abrir. Porque a maneira como a imprensa tradicional cobriu foi chamar meia dúzia de amigos para repetir: olha, meu Deus, o mundo vai acabar, isso é perigoso, como se isso fosse verdade. Como se não tivesse um debate, como se não tivessem maneiras e visões diferentes nessa questão. Então, eles mostraram exatamente por que eles não podem ter o monopólio do noticiário. Porque quando eles têm o monopólio, eles pegam os seus amigos que têm uma visão muito específica e que, por coincidência, é o que melhora a parte de negócio deles, porque você tira a mídia alternativa,
você diminui o alcance de todo mundo que está ali tentando, no mercado supostamente livre, na livre concorrência, tentando também se estabelecer como fonte de conteúdo e notícia, e todo mundo da chamada mídia alternativa é derrubado por conta da tal da desinformação. Só que as pessoas, elas se vingam, elas vão nas urnas, enquanto ainda tiver democracia, elas vão nas urnas e elas dão a resposta. Então, um dia, essas pessoas autoritárias, elas vão ter que parar e refletir que se alguém está desinformando, a melhor maneira que você tem de combater é com liberdade, jogar luz em cima, discutir, mostrar onde essa pessoa está errando, com honestidade, mostrar sem distorcer qual é a narrativa que você está combatendo e desconstruir essa narrativa com fatos, não com carteirada, não com palavras de suposto argumento de autoridade, mas com fatos, de uma maneira tranquila, onde você mostra isso aqui que está sendo falado não é verdade por causa disso, aquilo, e é só assim que você combate a chamada desinformação. O resto é autoritarismo. E aí eu pergunto, a Meta vai adotar o método de checagem, digamos assim, quer dizer, não vai haver mais checagem, mas de notificação. Alguém escreve, eu escrevo lá, o mundo é quadrado, o planeta é quadrado, e essa é a verdade, e alguém chega lá e cria uma notificação falando, não, há informações de que o planeta é, na verdade, um globo, e sempre tem um link comprovando que a pessoa que fez a notificação, contrapondo-se à minha informação fake, digamos assim, traz para mostrar do que estão falando. Esse é o método do Twitter hoje, X, que vai ser adotado pela Meta. Vocês acham que ele é suficiente, ele é eficiente no Twitter? É uma boa iniciativa? Vou colocar para o Duda primeiro, vai. É uma ótima iniciativa. Agora, além das notas de comunidade, a gente tem todos os outros recursos que o X oferece, de você comentar na postagem de outra pessoa, você compartilhar e fazer com um comentário. Então, o oposto disso é o que o Alexandre falou, que é o autoritarismo, que é você simplesmente ir lá e derrubar o perfil do sujeito nas redes sociais, porque em algum momento ali ele falou alguma coisa que desagradou, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Isso aí é censura, você suprime o discurso, o debate, e não dá para confiar nem num tribunal, nem numa agência de checagem dizendo o que é verdade, o que é mentira. Então, o melhor é deixar para as pessoas mesmo que o debate aconteça e você tenha opiniões conflitantes, uma se chocando com a outra. Isso acontece nas notas de comunidade, mas acontece também nos comentários das postagens e nos compartilhamentos. O que não pode é tirar isso, porque aí é censura e, como disse o Alexandre, é autoritarismo. Wilson, você acha que no meio político isso vai sagrar quando chegar no Brasil? Porque, como você mesmo havia dito, isso primeiro vai ser nos Estados Unidos, eles vão entender como funciona, fazer adaptações e depois eles vão espraiar para o resto do planeta, já sabendo quais os erros que se corrigiram ao longo do caminho, diminuindo a chance de conflito no resto do mundo. Então, rapidamente, Wilson, você acha que no Brasil isso vai ser implantado ou corremos o risco de derrubarem Facebook e Instagram por medida judicial? Olha, eu sou bem pessimista, tá, Zenato? Eu acho que existe sim o risco de que essas plataformas tenham problemas judiciais sérios. Integrantes do Supremo já falam, além dos bastidores, que, olha, que não vai prevalecer a tal da ditadura do Mark Zuckerberg aqui. Ou seja, já tem recado muito claro aí de que esse caso também pode enfrentar uma batalha judicial, assim como aconteceu no caso do X no ano passado.